Agora vamos falar do meu Shed oculto primeiro, que é um cara que eu não faço ideia de como se pronuncia o nome dele. O Virato sabe de cabeça aí? Quer que eu te mande pra você ler? Quem? Precisa da sua ajuda. Ah, o Baron Ungern von Sternberg. Exatamente, esse rapaz. Chamar ele de Ungern, que é mais fácil. Meu nome Barão completo. Sanguinário. Pode ser Barão Sanguinário, né? Mas é verdade, chama de Ungern até ele virar Barão Sanguinário, vocês vão entender porque eu acho ele um Shed oculto. Bom deixar avisado antes de começar que esse Aliás, cara eu falei tem. errado. Eu acho que eu falei Mitílides quarta. É Mitílides sexto, se não me engano. Ah, tá. E. Bom. Eu tenho certeza que ninguém percebeu. Ninguém tava. Caralho, eu meti de sexto. Cara, errou Deve isso ter aí. algum autista que vai fazer isso. Sempre tem. Sempre tem um. Como é aquele cara que você fala que sempre me corrige? Corte rápido, É, literalmente. deve. Famigerado. Já escreveu o comentário dele já. Agora ele tá apagando o comentário que ele mandou. Mandou e chegou nessa parte ele. Puta, vou ter que apagar. E. Sobre o Barão Sangrento, o Von Ungern, ele muito provavelmente era maluco. Tipo, ele tinha algum problema de cabeça. E as coisas que faziam ele ser baseado eram causados por isso. Então não era um caso que o cara era muito foda e muito sério por acaso. Tipo, ele tinha realmente um problema de cabeça que fazia ele tomar certas decisões. Mas não muda o fato que ele tomava essas decisões. Por que isso acontece? Tem duas versões. Tem a versão mitológica, a versão popular, que diz que ele se feriu quando ele era criança, que tipo, ele sofreu algum ferimento na cabeça, e ele teria uma cicatriz por causa disso, e aí esse ferimento fez ele não bater muito bem das ideias, não resistir a impulso. E tem a versão histórica, que dizem que isso é um negócio de família, que o pai dele tinha um problema de lidar com violência também. O pai dele do nada espancava gente na rua que não tinha feito nada pra ele. E aí, por conta disso, inclusive, o pai dele foi banido da corte da. Putz, esqueci de onde ele veio originalmente. Ele veio de algum lugar que era próximo da Alemanha e por isso eles foram parar Da na região da Rússia. Rússia que é o lugar lá. Esqueci o nome. Mas tipo, já era um histórico familiar dele. De onde veio a gente não sabe, mas o que aconteceu com esse rapaz? Ele nasceu em uma família já rica, com posses, tanto que ele era um barão. E quando ele era criança, ele estudava em um colégio muito bom. Tipo, era uma das poucas crianças ali que tinha uma educação legal e um colégio que era focado em dar educação militar. Então, ele já estava com tudo encaminhado para ele crescer aprendendo sobre táticas militares e se tornar um soldado foda e depois virar um general e escalar a partir disso. Sendo de uma família nobre, era comum isso até acontecer. Só que ele tinha um pequeno problema já criança, que ele era muito desobediente e ele era muito violento na escola, isso com 7, 8 anos de idade. Aí o ouvinte tá pensando, violento na escola, também tinha um cara lá na minha escola que dava tapa na cabeça da turma, jogando futebol. Só que esse cara era violento num nível, cara, que essa parte eu não consigo encontrar exatamente o que aconteceu, mas no período em que ele estava nesse colégio, que durou 7 anos, ele tomou mais de 70 suspensões e todas estavam ligadas a algum tipo de tortura que ele fazia com os outros moleques. E ele não conseguiu se manter lá por muito tempo porque ele era muito violento e ele implicava com alguém e começava a zoar aquele cara de qualquer forma que ele pudesse. E aí no fim disso daí, ele foi expulso da escola porque ele bebeu muito um dia e começou uma briga que virou uma briga generalizada e ele foi banido, não poderia continuar lá. Mas quando ele, apesar de ser um cara muito violento e você imagina, tá, beleza, era um vagabundo qualquer, ele também era muito inteligente, ele tinha muito carisma, ele convencia muito bem as pessoas, e ele era um monarquista determinado, cara. Tipo, ele amava o Czar, e para ele o Czar era alguém diretamente indicado por Deus, então você não podia criticar o Czar de forma alguma. Tipo, o Czar era absoluto e ele estava decidido que a vida dele seria dedicada ao Czar. Começa a Primeira Guerra Mundial, e aí ele se voluntaria para lutar, e na Primeira Guerra Mundial ele luta com o exército russo na Áustria. E ele era um soldado muito corajoso, tipo, ele chamava atenção por isso já. Iam fazer algum ataque que era considerado um ataque suicida, porque o exército russo era muito menos equipado, e ele não tava nem aí, falava, não, vamos lá, cara, me dá um cavalo aí, uma baioneta que eu vou para cima de uma metralhadora sem problema nenhum. E por conta disso, ele se tornou um símbolo da divisão que ele tava, a divisão dos Cossacks. E recebeu, em 1917, não, antes disso, 1915,
ele recebeu a Cruz de São Jorge, que era o símbolo máximo de heroísmo militar. É tipo um cara que fez coisas que ninguém mais teve coragem de fazer, ele recebeu essa cruz. A Rússia sai da guerra, acontece a Revolução de 17, e quando começa a Revolução, ele percebe que o czar está próximo de cair e que os comunistas estão chegando ao ponto de realmente poder tomar o poder, ele se afasta da Rússia e ele vai para o Oriente. Por que exatamente ele foi para o Oriente, ninguém sabe. É um negócio que ele decidiu em algum momento. Mas desde muito jovem ele já tinha uma fascinação com isso, e o avô dele gostava muito, especialmente da China e da Mongólia, e falava pra ele era um lugar meio prometido, sabe? Tipo a terra onde coisas grandiosas acontecem. E além disso, nesse período, ele também começou a se interessar muito por ocultismo. E ir a fundo estudar isso, ele realmente gostava muito do assunto. Ele era viciado em tarô, que é um negócio que pra gente é um bagulho de mulher, mas tipo, esse cara ele gostava muito de tarô e futuramente, antes de fazer qualquer batalha, ele lia o tarô e ele tinha uma divisão que ia junto com ele pra ficar fazendo leitura de tarô o tempo todo antes de qualquer decisão que ele tomasse, porque pra ele isso era um negócio muito sério. E, enfim, ele vai pro ocidente e quando ele chega na Mongólia, a Mongólia estava dominada pelo exército chinês. A capital da Mongólia, inclusive, estava dominada pelo exército chinês. E ele chega lá e ele fala, cara, o povo mongol é um povo foda, é um povo de guerreiros, é um povo que tem uma tradição milenária e eu vou proteger esse povo aqui. E aí, ao chegar lá, ele já tinha alguns soldados que vieram com ele depois da guerra, porque ele se tornou uma figura importante, uma figura imponente, e o exército dele tinha 1.400 pessoas, só que eram 1.400 russos, a maioria vindos da Sibéria, que os caras estavam cansados, estavam andando há meses e chegaram do nada uma capital que eles achavam que ia receber eles bem, encontraram essa capital ocupada e ele falou, não, a gente vai chegar lá e vai tomar essa capital pra gente. A capital da Mongólia na época estava ocupada por 7.000 soldados chineses bem abastecidos e com tudo pra proteger quanto tempo fosse preciso. Ele virou pros 1.400 soldados dele e falou, vamos lá cara, vamos fazer isso aí. Vamos tomar essa cidade de novo e vamos livrar a Mongólia dos invasores. E ele conseguiu isso. Ele atacou as tropas chinesas, livrou a Mongólia e quando a capital ficou livre, o povo começou a olhar para ele como um semideus. Ele inclusive foi um Khan. Ele se tornou Khan Ungbarn. Ele tinha essa figura mitológica. E quando ele se torna o Khan, ele passa a ser visto pelo povo da Mongólia como um libertador, como o cara que veio para trazer a guerra e trazer a destruição para os inimigos da Mongólia. Ele é visto pelos chineses como um inimigo e ele é visto pelos russos, que já tinha acabado a guerra e eles já estavam oficialmente com um país comunista. Ele é visto como um desertor e ele está ali isolado num lugar pequeno com pessoas que vão seguir ele, mas que ainda assim não são muitas pessoas, com inimigos dos dois lados. A China odeia ele e a Rússia, de onde ele saiu, também odeia ele. Ele fala, tá bom, cara, eu vou criar aqui na Mongólia um lugar seguro para eu organizar as minhas tropas e para eu poder depois dominar o mundo. E aí vem a noção de Barão Sangrento. O que ele faz? Ele é um Khan na Mongólia. Ele é o cara mais respeitado do país e todo mundo olha para ele como a reencarnação do deus da guerra. Ele organiza um grupo de pessoas ali, ele cria uma comunidade e no futuro ele quer fazer uma cruzada contra o Ocidente e ele quer juntar todo mundo que acreditou nele, acreditou na ideia dele e que viveu ali naquela comunidade dele para dominar o que restava do Ocidente, que para ele já estava já num processo de destruição gradual. E aí vem o ponto onde a turma diz que ele é maluco e por isso ele teria problemas mentais, mas que talvez pro ouvinte não seja tão problemático. Porque o que ele dizia? Ele fala, olha, não tem sentido eu ficar puto com o que aconteceu na Rússia, ou eu ficar puto com o alemão, ou eu ficar puto com outra pessoa, porque, na verdade, quem causa todo o mal do mundo é o judeu. É a ideia que apareceu na cabeça do cara. Ele era meio maluco, já falei. E aí ele cria uma comunidade no meio da Mongólia, onde todo mundo é bem aceito, e você fala, puta, como assim? Então esse cara é um exemplo de igualdade, de liberdade, por que falam que ele é sanguinário? É uma comunidade onde todo mundo é bem aceito, todas as religiões eram permitidas, cristãos eram recebidos, budistas eram recebidos, os dois tipos de budistas, o tântrico e o vajrayana, e todo mundo vivia bem e todo mundo entregava o que podia para aquela comunidade.
Só que judeu era morto na hora. Tipo, judeu era condenado à pena de morte assim que fosse visto. O termo que eu encontrei aqui na pesquisa é killed on sight. Então, tipo, viu um cara, percebeu que ele é judeu, qualquer um daquela comunidade tem a permissão ou a obrigação de matar ele. E de vez em quando aconteciam julgamentos de pessoas que tinham alguma ligação com judeus da região, mas judeu não era bem visto. Fora isso, se você acreditava nesse cara e se você achava que o plano dele de fazer uma cruzada pelo Oriente trazendo essa mensagem que ele tinha completamente maluca, é claro, essa mensagem que ele tinha de que os povos podiam viver juntos em paz desde que esse único povo que faz os outros povos brigarem entre eles fosse eliminado, você podia viver lá de boa. E isso durou muito tempo, cara. Ele começou essa comunidade em 1921 e durou até 1924, que foi quando ele morreu. Foi muito bem sucedida. No auge dela, ela chegou a ter. Ela chegou a ter Caiu 5 mil alguma coisa. pessoas. Derrubei uma garrafa aqui, tomei um susto. Ela chegou a ter 5 mil pessoas e o engraçado dessa comunidade é que era um negócio completamente não homogêneo. Então, assim, o povo da Mongólia acreditava nele e seguia ele como líder e queria se juntar a ele. Aí ele aceitou esses caras. Aí tinham as pessoas que fugiram da Sibéria porque o Exército Vermelho estava fazendo um regime de terror na Sibéria, escravizando pessoas e matando gente. E aí eles fugiam da Sibéria e iam atrás desse barão e iam viver com ele. Tinham cristãos que fugiam da perseguição no Japão e na China e encontravam ele e viam ele como esse salvador. Um monte de budistas ao redor do mundo que viam ele como a reencarnação de uma entidade budista. Esqueci o nome agora, mas é tipo a entidade da guerra budista. Achavam que esse cara era a reencarnação que ele ia trazer. Era Deus da Guerra que significava. Isso, mas tipo, ele ia trazer a paz pro mundo através da guerra. Então, pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com religiões diferentes, olhavam pra esse cara e falavam, tudo bem, ele é o nosso salvador, ele vai trazer o que nós precisamos, e todo mundo vivia bem sobre o reinado dele, menos judeus. No fim, ele acabou morrendo porque ele fez uma campanha de invadir a União Soviética pela Sibéria, juntou os soldados dele e não deu certo. Ele achou que ele conseguiria chegar lá em boas condições de luta ainda, mas não funcionou. Ele chegou lá com metade das tropas que ele saiu, todo mundo com fome, e aí começou a deserção. E aquilo que eu comentei no começo de ele ser uma pessoa muito violenta, aquilo continuou ao longo da carreira dele. Então ele fazia coisas, por exemplo, inicialmente esse culto dele, como ele gostava muito do budismo e do espiritismo, ele obrigava todo mundo a ser casto, como ele era. Você não podia transar ninguém, você não podia beber, não podia usar nenhum tipo de droga. Todo mundo tinha que seguir isso. Aí depois de um tempo ele liberou para os caras iniciados, porque ele achava que eles tinham que passar pela experiência, mas depois eles iam por eles mesmos encontrar a castidade. Então quem estava iniciado ainda, quem estava chegando na comunidade, podia usar ópio e beber. Mas o que mostraria que esse cara agora está num outro nível é ele, por espontânea vontade, parar e falar, tá bom, agora eu não preciso mais disso, agora eu vou focar na questão espiritual, e aí ele seria alguém mais elevado e mostraria que ele está preparado. Só que enquanto isso acontecia, ele continuava louco da cabeça, cara. Então, acontecia alguma merda, ele pegava um oficial aleatório, o povo fala, pode ser propaganda contra um cara totalmente baseado, isso aí a gente não vai saber. Mas o povo fala que, tipo, aconteceu alguma coisa errada, eles estavam fazendo um exercício de movimentação na floresta, por exemplo. Alguém errava e ele falava, tá bom, vou matar o oficial aqui porque ele não ensinou direito. E o cara era torturado no meio da comunidade ou coisas assim. Pode ser fake news e o cara foi um grande herói, ou pode ser que ele também foi um grande herói, mas era um pouco maluco da cabeça, ainda assim não deixa de ser um shed oculto. Virato, gosta desse rapaz? Conhece a história dele? Qual é a sua opinião sobre? Gosto muito, muito interessante. E toda essa ideia de você sair do Ocidente e ir pro Oriente, no Oriente você se tornar algo além disso, isso é muito antigo. É a ideia de sair do... meio estranho falar isso, mas é a ideia de sair da onde o sol morre pra ir onde o sol nasce, entendeu? É a ideia de Nietzsche, por exemplo, que tá por trás de toda a obra dele. E foi a ideia dos arianos que invadiram o Vale do Indo.